Olá, tudo bem? Como você pode ter percebido, nós gravamos vários vídeos sobre Eclesiastes, uma série de estudos muito boa, um olhar sobre o Velho Rei. Eu espero que você tenha acompanhado, e se não acompanhou, volta lá, assiste, porque está muito bom. E uma nova série de estudos está sendo preparada, mas enquanto isso, enquanto não sai algo demais, incrível, eu estou gravando alguns vídeos de algo que está no meu coração, e esse momento é muito importante para dar esse posicionamento, porque a igreja está passando por algo diferente. Então se inscreva no canal, deixe o seu like e já fique inscrito para novos vídeos. E eu quero te fazer essa pergunta porque ela é essencial hoje. O que será da igreja depois das eleições? Por que eu estou falando isso? Em primeiro lugar, nós estamos experimentando coisas totalmente diferentes nessa época. Por exemplo, nunca antes as mídias sociais foram tão importantes para o posicionamento de um cidadão sobre sua visão política. E isso é muito bom, não adianta nós falarmos que isso é ruim. Isso é muito bom, eu tenho a liberdade de me expressar, só que existe o limite de quem nós somos. E a Igreja de Cristo já deveria ser movimentada e conectada pelo elo perfeito, que é o amor de Deus. Está em Colossenses 3, versículo 14. Mas será que o nosso posicionamento nas redes sociais tem sido em amor? Existem relatos de pastores que deixaram se levar pelas suas ideias e acabaram ofendendo outros pastores. Existem relatos de cristãos que ofendem outros cristãos, igreja ofendendo a própria igreja. Onde está o amor nisso? E nós perdemos uma chance de, enquanto toda a sociedade estava com os nervos à flor da pele, cada um insultando o outro, de sermos pacíficos em nossas ideias. Como muitos foram, eu parabenizo aqueles que foram assim, eu não posso generalizar. Na verdade, grande parte das pessoas, grande parte da igreja tem sido pacífica e se movido em amor até nas suas ideias políticas, até quando discorda. Mas algumas pessoas estão sendo tão enérgicos e é isso que fica para outras pessoas. Então, muitas vezes uma parte desse corpo de Cristo, ele perdeu a estribeira, ele perdeu a forma certa de agir no seu posicionamento político. A outra coisa que eu quero afirmar é que, além de ter perdido a chance de se movimentar em amor, nesse momento de tanto caos e manifestação de ódio das pessoas fora do corpo de Cristo, é que, independente da sua ideia partidária, alguns afirmam que cristão não pode se posicionar como A, e cristãos não podem se posicionar como B. Então, os dois partidos são apontados com falhas no seu caráter, os dois candidatos são apontados com falhas que um cristão não pode se compactuar. Isso significa que, quando um deles for eleito, porque um deles vai ser eleito, é assim que funciona a democracia, é assim que funciona a votação, um deles vai ganhar e outro não. Quando um deles for eleito, significa que o outro que apoiava o lado que perdeu não era cristão? Ou que o fato de voltar do outro lado define ser cristão ou não? Se nós formos levados apenas por opiniões dadas sobre o que está sendo falado, sobre o que é ser um cristão, no final das contas ninguém é cristão. Porque se você tem que escolher um lado, se você vai votar em alguém e as pessoas afirmam, independente de quem você vota, você não é cristão, você não pode votar em ninguém porque esse cara faz isso, esse cara faz aquilo. E aí? O que tem sido a igreja antes? E eu acho que nós já estamos bem à frente, eu acho que todos nós já entendemos o que fizemos ou não. O importante agora não é pensar para trás. O importante agora é pensar o que vai ser da igreja depois da eleição. E eu quero manifestar o meu apreço pelo livro de Atos. Eu acho um livro incrível para mostrar o comportamento da igreja. Eu gostaria de pedir que você tivesse muita atenção nesse texto, porque existe algo de essencial aqui para a sua vida. Atos 5, a partir do versículo 12, do 12 ao 16, diz: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Agora olha que interessante. Dos demais, ou seja, aqueles que não creram, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eles eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões de cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados.
Eu quero mostrar a você algo bem interessante nesse texto, que é a igreja de Jesus está começando a se fundamentar, a agregar pessoas, a se mover de uma forma inexplicável. E algumas coisas são interessantes. Primeiro, a igreja de Jesus ela age no povo. E ela não age só no corpo de Cristo. O amor de Jesus não é algo exclusivo de quem aceitou Jesus, é para todo mundo. E será que eu tenho sido alguém que manifesta o amor de Jesus para todo mundo? Depois dessas eleições, quando você estiver deparando com um grupo de 10 pessoas que têm um posicionamento contrário ao seu, você vai manifestar amor? Você vai ser igreja depois disso? E se você for aquele cara que participa do grupo que perdeu e vê um grupo de pessoas que se posicionam por quem ganhou, você vai manifestar amor por eles, mesmo as ideias deles sendo contrárias à sua? Cara, a igreja de Jesus ela foi chamada e é usada até hoje para manifestar amor por todos. Não há uma acepção de pessoas, não há uma acepção religiosa, não há uma acepção política, social, financeira, racial. Não há um limite para o amor de Deus alcançar pessoas. Só que, infelizmente, hoje, alguns estão se limitando a amar quem pensa de forma diferente, politicamente ou outras coisas. E não é isso que a igreja de Jesus foi chamada. Mas será que a igreja, depois das eleições, vai segregar o amor? Vai escolher o amor para outros? O que vai ser da igreja depois das eleições? A outra coisa que esse texto me destaca, eu acho muito incrível, é que alguns não aceitaram. Reparou? Aqueles que aceitavam Jesus se reuniam no pórtico de Salomão, mas alguns não ousavam se juntar a eles. Mas o povo tinha alto conceito desse grupo. Calma aí. Eu acho isso incrível porque a igreja de Cristo ali, ela se reunia e aqueles que aceitavam estavam lá. E não era uma igreja modinha. A igreja ali pegava arrependimento, pegava mudança de vida, pegava abnegação do seu eu, pegava morte para nascer com Jesus, pegava você é alguém que precisa de Jesus, precisa de perdão dos seus pecados, de transformação, vida eterna, você está condenado caso não tenha Jesus. Não era uma igreja modinha que mudava a palavra de Deus, era séria. Era a palavra de Deus séria. Ela falava, arrependa-se, compartilhe o que você tem, vive em comunhão, seja um com o seu próximo. Não era, fique assim e tudo mais. Era uma igreja séria. A palavra de Jesus era pregada de forma séria. Eles não tinham medo de falar isso. Mas alguns que não acreditavam e não queriam isso, eles respeitavam essas pessoas. A igreja era respeitada por quem não acreditava nos princípios dela. E hoje em dia? Primeiro, que muitas vezes nós somos desrespeitados. E nós não estamos levando em conta que Jesus falou sobre bem-aventurado quando forem perseguidos, injustiçados em favor do meu nome, porque muitos foram injustiçados antes de vós. Por que não seria assim com vocês? Cara, nós não precisamos batalhar simplesmente por aceitação da nossa ideia por todo mundo de forma forçada. Porque aqueles que não aceitam, eles têm o direito de viver como eles quiserem. O nosso dever é amá-los e sempre orar pela vida de todos, porque nós queremos que todos alcancem a salvação e a vida eterna. Mas aqueles que ainda não respeitam, não querem pensar como nós, eles precisam respeitar como nós nos portamos, porque o respeito é mútuo. As pessoas na época de Atos, na época que a igreja estava começando a se manifestar, a crescer, eram respeitadas e havia um bom relacionamento. Então, o que será que a igreja está fazendo hoje que ela está criando maus relacionamentos com as pessoas? Cara, você dizer que cristão hoje, você vai dizer que você é intolerante racial, você é intolerante sobre escolhas de gênero, escolhas sexuais, sobre escolha de onde está, de onde não está. Cara, a igreja, ao invés de virar um espaço onde todos podem alcançar Jesus e são recebidos para serem acompanhados e mudarem de vida naquilo que Jesus foi transformando, está sendo um lugar que fulano pode, fulano não. O que será da igreja depois das eleições? O outro ponto interessante é que a igreja de Jesus ali, ela chamava a atenção da sociedade, dos que estavam também em outras cidades. Pessoas vinham de fora para estar na igreja. E a igreja manifestava cura, ação sobrenatural em todos. Muitas vezes a nossa igreja hoje tem sido apenas local. A igreja tem sido apenas um nicho único de um bairro, de uma residência, de um templo. A igreja não pode perder a essência de alcançar a sociedade, alcançar as vizinhanças, os bairros, as ruas, as praças, as pessoas com dificuldade, os pobres, os ricos, os estudantes, os aposentados, os trabalhadores, os empregados, os homens, as mulheres. A igreja precisa alcançar a todos.
Mas nesse momento político, muitas vezes eu não quero alcançar aquele que pensa diferente de mim. Existem muitas vezes rixas entre uma ou outra igreja local e não pode acontecer isso. A igreja ela não foi feita para causar problemas na sociedade. Ela foi feita para oferecer soluções aos problemas da sociedade. Isso não significa que todos vão aceitar, que todos vão querer ser igual a nós, seguidores de Jesus, devotos a Deus, transformados pelo Espírito Santo. Mas a igreja não é um causador de problemas. A palavra de Deus fala bem-aventurados pacificadores, pois estes são filhos de Deus. Ou seja, não é só quem está em paz, mas é quem promove paz. A igreja tem promovido paz nesse momento tão conturbado de escolha política. Você, irmão, você que aceitou Jesus no seu coração, tem promovido paz na sua família, na sua realidade, na sua vizinhança, porque você é filho de Deus. Quantas pessoas você não viu que causou problema em casa, na família, por uma escolha partidária? Esse é um desabafo meu, e eu não estou aqui para falar sobre A ou B, sobre quem é certo ou errado, quem deve ganhar ou quem perder. Eu acho que isso é uma escolha pessoal sobre as suas ideias para o Brasil, mas eu quero dizer que, em primeiro lugar, a Igreja de Cristo tem um papel fundamental, que é promover a paz, o amor e o Evangelho. Independente da escolha pessoal, eu preciso promover em amor a palavra de Deus a ela, e ela vai ser constrangida, ela vai ser levada a isso pelo Espírito Santo, não a mim, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o papel da igreja depois dessa eleição é continuar sendo intercessora, sendo ponto de encontro, porque intercessão é isso, ponto de encontro. Ponto de encontro entre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nos céus com aqueles que estão na terra. O papel da igreja é ser ponto de encontro, é ser lar que receberá casa de oração para todos os povos. Esse é o papel da igreja. Então, independente do que você pensou, do que você é, ou de quem você escolhe, o papel da igreja é escolher em primeiro lugar Jesus como o maior de todos os líderes que guia a minha vida e ser porta aberta para todo mundo. Eu espero que esse vídeo possa abrir os seus olhos, porque domingo agora vai haver uma escolha. Domingo agora vai haver uma movimentação política. Mas o maior de todos, a maior escolha possível ainda está nos céus, que é Deus, soberano. Então eu espero que isso abra os seus olhos. Compartilhe esse vídeo, mostre a outras pessoas essa visão de que a igreja precisa ser ativa em amor. E eu espero que você tenha curtido, deixe um comentário, um like. E lembre-se sempre, igreja amada de Jesus, você não é deste mundo. Você é a noiva de Cristo. Você está aqui só de passagem, esperando o momento que será levado para o casamento e união perfeita. Deus te abençoe. Eu quero voltar.